Nós poderíamos pensar assim, você já tem a informação, por exemplo, que o Kundalini Yoga é a ciência dos ângulos e triângulos, né? Então para a gente essas visualizações em formas geométricas, elas são relevantes. E elas nos ajudam porque elas são, poderíamos colocar assim, como elas são yantras. São maneiras, né, quando você vê uma mandala desenhada, é um yantra. São maneiras do teu subconsciente compreender aspectos da consciência também de forma energética, através de uma imagem que você imprime essa imagem, né, no teu sistema biológico, no sistema psicológico, e ela tem um efeito, como tem um efeito um pranayama, como tem um efeito um asana, uma respiração, né, uma postura, e você pode ter uma intervenção de uma maneira visual. Então, para a gente, e por isso que eu faço bastante visualizações aqui com a gente, para a gente olhando e observando esses triângulos e ângulos, e a gente vai compondo também uma compreensão visual. Nós poderíamos entender isso que vocês estão trazendo, esse silêncio, essa coragem, esse aspecto de clareza, de certeza, de fazer o que tem que fazer, de ver a beleza, de compreender a beleza, de entender um olhar que quer ver a beleza, né? Que quer ver a vida, porque vida é beleza, vida é arte. Então é um olhar que quer ver a vida. Nós podemos pensar assim, ó, que nós temos aqui, ó, em nós um grande triângulo aqui, ó, né? A ponta do triângulo aqui em cima, ele desce, faz a base aqui embaixo e a base, né? Não é até quase que um triângulo nessa postura fácil? Ela faz quase que um triângulo, né? Então ela vem um ponto aqui em cima e aí ele desce e a gente pode ver esse triângulo aqui embaixo. Se nós considerarmos que nós temos três mentes, nós temos três aspectos mentais na constituição da consciência, né? Vocês já sabem, né? Temos lá a mente negativa, a mente positiva e o aspecto neutro da mente. O Shiv Charani gosta, e eu gosto muito dessa visão, ele não coloca a mente neutra como uma mente, mas um aspecto mental, porque a mente tem polaridade, mas você tem um aspecto mental neutro, que não faz parte necessariamente da mente. A mente tem a sua polaridade, o seu contraste, porque ela trabalha em contraste. A mente não trabalha fora do contraste. A mente não tem um trabalho neutro, mas ela tem um aspecto neutro que ela pode acessar um campo de neutralidade onde os processos não sofrem mais interferência das polaridades. Ela compreende a polaridade, mas ela não sofre interferência da polaridade. E vocês vão entender aqui uma outra forma de a gente olhar também para essa relação 6 e 4. Se nós considerarmos que o nosso lado esquerdo é o negativo, então nós temos a base aqui, na ponta aqui esquerda, temos a base negativa. Na ponta direita aqui, a base positiva. E se a gente subir esse triângulo aqui, nós temos três mentes, é uma trindade, né? Então, temos a mente neutra aqui em cima. Então, nós temos a sustentação da mente neutra, o equilíbrio entre essas duas polaridades é a base. Então, a base do aspecto neutro é a polaridade que ocorre na vida. Então, esse equilíbrio entre você entender o que é reação de proteção desequilibrada, o que é uma proteção real, o que é uma ação que surge como um ímpeto natural da vida, tendo uma resposta e não como uma reação. Poderíamos dividir esse conceito assim, de uma resposta à vida é algo que é solicitado a você. Agora, uma reação é algo que você foi induzido a fazer. Quando há esse equilíbrio entre essas duas polaridades, você acende aqui, né, e você tem um acesso a esse campo neutro. E esse campo neutro é o campo do silêncio, né, é onde você pode ouvir de fato. Então é onde a intuição vai acontecer e se conecta nesse triângulo aqui, nesse campo visual aqui, com essa linha do arco que nós falamos na aula passada, que é a nossa anteninha aí da intuição, em que se conecta depois com um campo mais assim, transpessoal. Nós poderíamos dividir a experiência humana em uma experiência pessoal, uma experiência periférica, né, onde tem aqueles 4 centros, 4 campos que nós comentamos na aula passada, um campo um pouco mais distante, extrapessoal, e um campo transpessoal. A intuição, ela vem desse campo transpessoal, tá? Ela está além da pessoalidade. Por isso que a intuição, ela se conecta aqui com a neutralidade, ela não vem para te colocar numa situação melhor ou pior. Quando você está falando de um indivíduo, a intuição não surge para que você se dê bem em algum caso e que você se safe de alguma coisa. Isso não é intuição. A intuição não está querendo te safar de nada. Ela não quer que você sofra menos.
a intuição eventualmente, inclusive, vai te direcionar para um sofrimento maior. Agora, a sua confiança, essa clareza do guerreiro. E aí aqui que entra o guerreiro, né? E a gente poderia então adicionar, né, que ocorre muito nas tradições, e eu tenho estudado bastante, né, compartilhei recentemente com vocês, inclusive, um professor da tradição budista, e eles têm uma maneira de trazer esse aspecto do guerreiro sempre com a palavra espiritual junto. Então eles nunca trazem o guerreiro somente o guerreiro, eles trazem o guerreiro espiritual, porque isso dá uma característica de que guerreiro também nós estamos falando. Traz um contexto para essa força que pode, inclusive nos momentos em que a intuição te direcionar e você com clareza vai saber que ela está te direcionando para um local mais doloroso. Veja que paradoxo que é. Quando a tua intuição dá um estímulo para você. Você tem os seus envolvimentos emocionais naturais da vida, a vida tem as suas emoções, e você sabe que essa intuição está te levando para um lugar emocionalmente mais doloroso. O aspecto guerreiro vai atuar aqui, porque a intuição, junto com esse aspecto guerreiro, que te corresponde ao mesmo centro, vai te dar a tranquilidade, e aí acessando essa ponta aqui da mente neutra, para caminhar em direção a essa decisão que já foi tomada e que vai te promover, no aspecto emocional, um campo de dor. Mas o yogi, ele vive acima das polaridades. Então, da mesma forma que a gente está olhando aqui a nossa base no chão, o aspecto negativo, o aspecto positivo, polaridade, nós poderíamos dividir também numa questão de, inclusive, de contexto familiar, por exemplo, onde toda a tradição que vem da sua mãe se sustenta no teu lado esquerdo e toda a tradição que vem do seu pai se sustenta no lado direito. Tem uma grande relação aqui nessa resolução entre a nossa vivência com pai e mãe e essa sustentação de base de polaridades negativa e positiva, e você se assentar sobre elas e ter um acesso neutro a essa vida que se manifesta e você ir em direção com tranquilidade, com humildade, com paciência, sem querer mudar e manipular os acontecimentos da vida, mesmo sabendo que é doloroso. Porque o yogi está vivendo no aspecto neutro. O yogi é alguém que as polaridades não abala mais. Então, se a vida se tornar dolorosa, ok, é uma manifestação da vida. Se ela se tornar prazerosa, ok, é uma manifestação da vida. Não tem um impacto no processo de decisão e no processo de seguir adiante, que é comandado por essa instância que está além das polaridades. Por isso que essa é a grande questão aqui do yoga, e por isso que a gente traz tanta atenção para esse campo aqui, porque é nesse campo que a gente resolve essa questão do yogi, de se tornar alguém que se envolve profundamente com o yoga e que pode permanecer acima desse jogo das polaridades, sabendo que elas vão ocorrer. A sua vida não vai ser mais fácil ou menos fácil, ela só vai ser mais real. É isso que se torna uma vida intuitiva. Alguém que se vive aplicando a intuição à vida.